caminho para o Mictlán, rota para o tormento ou para a origem. Mônica Luna Lopes. Escola Preparatória Oficial 161. Resumo. A morte é um tema intrigante, uma preocupação presente no pensamento desde o início dos tempos, um processo cotidiano e irreversível cujas tentativas de evitá-la e transcender se tornaram uma luta eterna, nos leva a refletir sobre quem somos e gera angústia diante da finitude, não pelo acontecimento em si, mas pelo que virá depois. A ideia de transcender criou valores para acalmar a incerteza e enfrentar o fim com lugares para o descanso eterno, como o além. Na cosmovisão Nau havia 4, talvez erroneamente chamados de infernos, para os quais se ia dependendo da maneira de morrer, o Xixiuauquaco, o Tlalocan, o Sol e o Mictlán. Aqui me concentro no Mictlán para reconstruir os passos ou inframundos que deviam ser percorridos para chegar ao destino final, a fim de mostrar a concepção e as características do inframundo mesoamericano, e suas diferenças com o inferno da concepção cristã. Palavras-chave: inframundo, inferno, morte, cosmovisão, dualidade. Resumo. A morte é uma questão intrigante, uma preocupação imensa no pensamento humano desde o início dos tempos, um processo diário, irreversível e inevitável de vir a ser, as tentativas do homem de evitá-la e transcendê-la. Tornou-se uma luta eternamente sem esperança. A morte nos leva a refletir sobre quem somos e cria angústia sobre a finitude, não como um ato temido em si, mas pelo que vem depois dela. A ideia de transcender o tempo deu ao homem valores para acalmar a incerteza e lidar com o fim, com lugares de descanso eterno, o além, a esperança de existir em outro lugar. Na visão de mundo Nau, havia 4 lugares, talvez erroneamente chamados de infernos, destinos determinados pela maneira como o indivíduo morreu, Xixiuauquaco, Tlalocan, o Sol e Mictlán. Aqui abordarei Mictlán para reconstruir os passos ou submundos que os mortos precisavam atravessar para chegar ao destino final, para mostrar a concepção e as características do submundo mesoamericano e para destacar as diferenças em relação às concepções cristãs de inferno. Palavras-chave: submundo, inferno, morte, cosmovisão, dualidade. 160 item vita brevis. Revista Eletrônica de Estudos da Morte. Os estudos mais recentes sobre o tema do Mictlán devem-se fundamentalmente às contribuições de Alfredo Lopes Austin, Eduardo Matos Moctezuma e Patrick Johansson. Lopes Austin, 1984-1994, propôs um modelo para entender a cosmovisão da tradição mesoamericana a partir dos conceitos de vida e morte e sua relação com o tempo, a matéria e a existência. Matos Moctezuma, 1987-1996, 1997A, 1997B, 1998, 2005, baseia seu trabalho nas dicotomias. Inadeusa Tlautecutli e Johansson, 1992, 1993, 1997, 1998, 2000, 2003, 2012, argumenta que a morte é um tema que diz respeito aos vivos, que criam uma visão do além como necessidade do imaginário do homem vivo, apoiados na renovação e na manutenção da vida. Como todos os estudiosos do tema, enfrentei o mesmo problema em relação às fontes, apesar de que em poemas e cânticos Nau se aluda de modo metafórico aos temas da vida, da morte e do lugar dos mortos, não há menção aos níveis deste. Existem apenas 2 fontes que descrevem esse caminho, e não em detalhe como gostaríamos, embora graças a elas tenha sido possível levantar certas perguntas para uma primeira fase de investigação. Essas 2 fontes, o Códice Florentino e o Códice Vaticano, são de origem vicinal. O primeiro foi redigido por Frei Bernardino de Sahagún, que coletou as informações por meio de informantes indígenas e nos relata amplamente diversos aspectos sociais e culturais dos indígenas. No entanto, apenas em uma breve seção descreve os níveis em direção ao Mictlán. A segunda obra, também conhecida como Códice Rios, já que foi supervisionada por Frei Pedro de los Rios, apresenta aspectos relacionados à cosmogonia indígena, e em suas primeiras lâminas mostra uma representação vertical dos níveis cósmicos do céu, da terra e do submundo. O objetivo principal deste artigo é apresentar algumas características do Mictlán, a fim de averiguar se o caminho para essa região era, na realidade, uma rota para o tormento ou para a própria origem. Para isso, começarei abordando o tema da morte, resgatando inicialmente seu conceito. Parece-me fundamental retomar 3 acepções que nos oferece a Real Academia Espanhola. A primeira corresponde à cessação ou término da vida, a segunda, de acordo com o pensamento tradicional, refere-se à separação do corpo e da alma. Por fim, na quinta acepção, menciona-se a figura do esqueleto humano, frequentemente portando uma foice. Rai, 2016. Basicamente, esta última definição é como nos é mostrado atualmente o símbolo universal da morte. A morte é um tema cotidiano, diariamente há notícias de mortos aqui e ali em notas jornalísticas que nos convidam a refletir sobre quem somos e o que fizemos com nossa vida, gerando uma preocupação sobre a nossa própria existência e se o momento da nossa morte está próximo. Além do medo da morte em si, tememos que ninguém note nossa ausência e que desapareçamos sem deixar rastro, de modo que a preocupação verdadeira se concentra na ideia de transcendência, se deixaremos um legado e se iremos para algum outro lugar após falecer. Essa ideia de transcendência ao longo do tempo dotou o ser humano de diversos valores que o ajudam a acalmar sua preocupação e enfrentar seu fim. Para transcender, criamos lugares de descanso eterno reconhecidos como o além, o que implica não dar como certo o término da vida, mas criar uma nova esperança de existência em outro lugar. Todas as religiões antigas do mundo refletiram essa forma de pensar, e o México pré-hispânico não fica de fora dessa tradição. Um caso particular é a cosmovisão dos antigos Nauas, que lhes permitiu amenizar essa luta contra a morte e a transcendência. Cosmovisão mesoamericana cíclica e dualista. Antes de nos aprofundarmos no tema da morte durante a época pré-hispânica, é importante. É fundamental entender a importância da cosmovisão mesoamericana. Naquela época, havia uma crença peculiar sobre o cosmos, no sentido de que a vida no universo ocorria de maneira cíclica, fortemente apoiada nos preceitos da dualidade. A partir da definição de cosmovisão, Lopes Austin explica que a cosmovisão é um conjunto estruturado de sistemas ideológicos que emana dos diversos campos de ação social e que retorna a eles dando razão de princípios, técnicas e valores. Sua racionalidade se enriquece ao operar nos diferentes campos de ação social. Como a cosmovisão se constrói em todas as práticas cotidianas, a lógica dessas práticas se transfere para a cosmovisão, impregnando a Lopes, 1994, 6. Ou seja, a ideologia mesoamericana deveria operar e influenciar todos os aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. Diante disso, entender-se-ia que a religião mesoamericana poderia ter se baseado em crenças e práticas de uma sociedade agrícola, como a dos antigos Nauas. 162 item vita brevis. Revista Eletrônica de Estudos da Morte. Agora, no pensamento mesoamericano existia uma concepção cíclica e dualista do universo. A esse respeito, Johansson, 2150, escreve que para a cultura náhuatl, a qual considera que o movimento, Olim, é vida, a entropia ou perda de energia apresenta um perigo mortal. Prevê-se, portanto, uma regeneração periódica de tudo o que existe. Assim, a vida existente no universo, fosse animal, vegetal, mineral, humana ou até o tempo, era regida por determinados períodos que estavam em constante renovação. Além disso, a cosmovisão mesoamericana sustentava-se em uma série de dicotomias expressas em pares de opostos, cada um tão indispensável quanto complementar ao outro. Exemplos dessas dicotomias seriam homem-mulher, frio-calor, noite-dia, vida-morte e submundo-céu, para citar alguns. Lopes, 1998, 9. Outra dicotomia fundamental para definir a questão sobre o caminho para o Mictlán é a de vida-morte, já que a segunda é necessária porque renova e mantém. À primeira vista,
Ao mesmo tempo, essas dicotomias estão relacionadas entre si, já que, na divisão do cosmos, o ser humano se vinculava com o calor, a luz, o dia, o céu e a vida, ao contrário da mulher, que se associava ao frio, à escuridão, à noite, ao inframundo e à morte, características que descrevem o próprio Mictlán e que mais adiante serão retomadas. Os imaginários mesoamericanos após a morte para os antigos Nauas, a morte significava a desagregação e dispersão dos componentes do ser humano. Lopes Lujan, 1996, menciona que o homem consistia de matéria pesada em seu corpo e, alojadas dentro dele, em determinados. Nos órgãos vitais existiam entidades anímicas invisíveis e leves, e que ao mesmo tempo essas entidades e órgãos correspondiam a níveis cósmicos. A primeira entidade anímica, o Tiolia, continha a essência humana, a própria vida, o pensamento e o parentesco. Esta se alojava no coração, relacionada com o nível cósmico da Terra, embora ao morrer a essência do homem se dirigisse à região dos mortos. A segunda era o Tonali, que continha a individualidade e o destino pessoal, se alojava na cabeça e, ao morrer o homem, se dirigia ao sol, já que os antigos Nauas acreditavam que o Tonali era tomado de lá, por isso se relacionava com o nível cósmico do céu. O terceiro era o Ilto, considerado como o motor das paixões, residia no fígado e se relacionava com o inframundo, embora não fosse exatamente a entidade que viajasse para essa região. Mônica Luna Lopes. Ano 6, em 11, julho-dezembro de 2017, item 163. Baseados na ideia de transcendência, os antigos Nauas criaram 4 imaginários para os quais se dirigiriam ao final de sua vida. Esses lugares eram destinados de acordo com a qualidade da morte, ou seja, com base na forma de morrer: o Xixiuauquaco, o Tlalocan, o Tonatiuh e o Mictlán. Ao Xixiuauquaco iam os natimortos. Esta região era composta por uma grande árvore nodrizas que alimentava os infórmites até que lhe surgisse uma segunda oportunidade de vida. O Tlalocan era o chamado paraíso terrestre ou paraíso aquático onde residia o deus Tlaloc. A esta região iam os mortos falecidos por alguma questão relacionada com a água. Ao Tonatiuh no sol só podiam ir os guerreiros mortos em batalha, comerciantes falecidos em expedições, os sacrificados para o deus do sol e as mulheres mortas no parto. Por fim, o Mictlán destinava-se aos falecidos por morte comum. O Mictlán e suas características. O Mictlán é geralmente conhecido como lugar dos mortos, cuja etimologia corresponde aos vocábulos Nauas Mica, morto, e Tlã, lugar de, Leon, 1901, 53. As fontes o apresentam como um lugar escuro, perigoso e desconhecido. Existem outros nomes para denominar esta região: nossa casa definitiva, o lugar comum aonde iremos nos destruir, nos perder, o lugar para o qual todos vamos, aonde todos vão, o lugar dos desossados, lugar dos danificados, casa das trevas, casa da noite, lugar sem chaminé, lugar sem casas e lugar sem buraco para a fumaça. De Lagarza, 2015, 26 e 27, nomes com os quais algumas características do local podem ser reafirmadas. Lâmina 1 do Códice Vaticano A. O Mictlán foi identificado como o número 9 devido à relação que existe com o número de níveis que deveriam ser percorridos para se chegar até ele. Estava relacionado à putrefação, ao fétido, ao frio, à umidade, à água, à escuridão e à noite. Alguns animais que habitavam ali e assistiam aos deuses Mictlantecutli e sua consorte Mictecacihuatl eram corujas, morcegos, vermes e centopeias. Lopes, 1997, 29. Geograficamente, situava-se no norte, mas também no centro e abaixo da terra. O caminho para o Mictlán, rota para o tormento ou para a origem. Duran, 1981, menciona que o Mictlán encontrasse no norte. Siguenza, de Lagarza, 2015, 34, Clavigero, 1991, e Ourusco e Berra, 1978, o situam abaixo da terra, no centro. Por outro lado, Soustelli, 1983, Vicente Mendoza, 1962, e Matos Mactezuma, 1987, argumentam que se localiza ao norte e no centro, abaixo da terra. 164 item Vita Brevis. Revista eletrônica de estudos sobre a morte. Havia uma relação íntima entre a morte e a terra, porque esta última era concebida como um ser que devorava carne. 2. Nas representações iconográficas, ela é mostrada como uma caverna com boca, como um monstro com características de sauriano e como uma vagina dentada. Esta última representação lhe confere caráter feminino no cosmos. Os antigos Nauas acreditavam que o ser humano tinha um vínculo com a terra e a região da morte, pois os deuses do inframundo reclamavam como seu, sedentos de seu corpo, da mesma forma que o homem dependia dos produtos da terra, ou seja, dos alimentos que consumia. Lopes, 1996, 359. Portanto, havia uma dívida por parte do ser humano com a terra, a qual deveria ser quitada com a própria morte, para dar funcionamento à ideia cíclica do universo. Os níveis do inframundo. Para retomar a informação dos códices Florentino e Vaticano A, que são aqueles que mencionam como tais os níveis verticais para chegar ao Mictlán, no quadro 1 faço uma comparação dos inframundos. Embora vários dos níveis mostrados por essas fontes não coincidam ou apareçam em uma ordem diferente, os nomes fornecem informações que podem ser usadas para completar as características e integrá-las em uma visão geral do que existe no Mictlán. Como primeira diferença entre as fontes, deve-se mencionar o número de níveis que cada códice apresenta. O Florentino mostra 8 níveis, ao contrário do Vaticano A, que apresenta 9. Agora, em comparação com os nomes de cada nível, cabe destacar que apenas 4 deles coincidem com tipologias semelhantes, enquanto os outros estão ausentes. Assim, para o primeiro nível, o Códice Vaticano A mostra a Terra, enquanto o Florentino não faz qualquer menção de fato. Não existe este nível. Quanto ao rio, o Vaticano A o apresenta como passagem de água no segundo nível, e o Florentino o coloca no 8º nível como rio Chiconahuapan. Outra descrição de nível coincidente são os morros que se chocam, que no Florentino literalmente se apresentam assim, em um segundo nível. Por outro lado, no Vaticano A aparece no terceiro nível, como montanhas que se juntam. Para o nível que faz referência a um vento de obsidianas, o Vaticano A o apresenta no 5º nível como lugar onde sopra o vento de obsidiana, enquanto o Florentino o mostra no 7º como vento frio de navalhas. A última coincidência entre as fontes correspondem ao 9º nível, o lugar dos mortos, onde habitam os deuses Mictlantecutli e Mictecacihuatl, enquanto o Florentino o mostra como Mictlán. O Vaticano A o apresenta como lugar sem fenda para a fumaça. Os níveis que não coincidem nessas fontes são Cobra que aguarda o caminho, lugar do lagarto verde, 8 páramos e 8 colinas, mostrados no Códice Florentino, enquanto o Vaticano A apresenta montanhas de obsidiana, lugar onde tremulam as bandeiras, lugar onde se flecha a gente e lugar onde os corações são comidos. A interpretação dos níveis do inframundo. Como parte do meu projeto final de difusão da história na graduação, Luna, 2015, realizei uma breve pesquisa historiográfica e iconológica que me permitiu refletir sobre as características de cada um dos níveis do inframundo. Com a ajuda do ilustrador Farid Ramírez Gesso, desenvolvemos uma série de esboços sobre os níveis do inframundo, com base nos níveis mencionados pelo Códice Vaticano A. Devo ressaltar que o ilustrador conseguiu refletir com sucesso as ideias que eu propus e, apesar de os desenhos terem sido feitos apenas em escala de cinza, apresentam uma aproximação mais realista das imagens retiradas dos códices para decorar cada nível. O caminho para o Mictlán, rota para o tormento ou para a origem. Quadro 1. Os níveis do submundo. Comparação dos submundos mesoamericanos. Nível Códice Florentino, Códice Vaticano A. 1. Não há a terra, Tlautecutli. 2. Dois morros que se chocam, passagem de água, rio. 3. Cobra que aguarda o caminho, montanhas que se encontram. 4. Lugar do lagarto verde, montanha de obsidiana.
5, 8 ermos, lugar onde sopra o vento de obsidiana. 6, 8 colinas, lugar onde tremulam as bandeiras. 7, vento frio de lâminas, lugar onde as pessoas são alvejadas com flechas. 8, rio Chiconawapan, ajuda do cachorro, lugar onde são comidos os corações. 9, Mictlan, lugar sem abertura para a fumaça. 166, item Vita Brevis. Revista eletrônica de estudos da morte. Além de descrever algumas das características retomadas para realizar os esboços dos níveis ou caminhos para o Mictlan, assim como realizar uma breve interpretação do que poderia acontecer nesse lugar, aqui se propõem certas ideias que permitem esclarecer que o caminho para o Mictlan era um caminho para a origem. Vale destacar que as informações apresentadas para certos níveis são apenas uma interpretação, a partir de alguns pontos peculiares da cosmovisão mesoamericana, pois não se deve perder de vista a inexistência, até agora, de fontes que os detalhem. Lembremos que o Códice Vaticano a mostra como primeiro nível a Terra. Na figura observa-se uma caverna dentada que funciona como acesso ao submundo, pois na cosmovisão mesoamericana acreditava-se que as cavernas eram entradas que se conectavam com essa região. No âmbito da entrada há presas e dentes molares, enquanto as decorações laterais correspondem a olhos, características que a definem como monstro da terra e devoradora de carne, uma ideia apresentada por Matos Moctezuma, 2010, 137. Na parte superior da caverna vê-se uma árvore cortada, o Tamanchan, correspondente ao lugar da criação total do existente, um lugar de criação contínua que representa o ato sexual em si, ou seja, a maneira como a árvore cósmica funciona como eixo do universo, relacionada por um lado com o monstro da terra e, por outro, com o caminho entre a morada dos deuses, dos homens e com o mundo dos mortos. Lopes, 2091. Justamente esta ideia mostra o caráter dualista da cosmovisão mesoamericana, ao enfatizar a dicotomia vida-morte que tenho destacado desde a introdução. Mônica Luna Lopes, figura 1 a Terra. Ilustração Farid Ramírez Gesso. Figura 2, passagem de água. Ilustração Farid Ramírez Gesso. Ano 6, em 11, julho-dezembro de 2017, item 167 ao tema. Com base na proposta de Matos Moctezuma, 2010, 137, que enfatiza o papel de Tlautecutli como devoradora partidora, focaliza-se o papel da terra em uma mudança de forma que permite ao homem morto chegar ao lugar de destino através do processo de ser devorado por ela, neste caso ao Mictlan. Da mesma forma, o autor contextualiza o número de níveis do caminho para o Mictlan com o caráter feminino da terra, distinguindo-a como uma matriz, pois menciona que os 9 níveis correspondem aos 9 meses em que a menstruação se interrompe para criar a vida. Assim, no momento em que o homem morre, ele deve retornar por esses níveis, passando pelo caminho inverso daquele que lhe deu a vida. Matos, 2010, 138. Outra característica que fundamenta o caminho para o Mictlan como rota à origem se apresenta no segundo nível, o passagem de água. Sob a proposta de Lopes Austin, 1994, 161, dentro dos domínios do úmido, frio e aquoso, alojavam-se os mantimentos que produziam o crescimento e a reprodução tanto de homens como de animais, plantas e riquezas. Um dos principais sustentos era a água, de grande estima para as sociedades agrícolas como a Naua, pois era considerada fertilizante da terra. Na figura 2, observa-se um rio com uma ponte em forma de cachorro Xoloitzcuintli, em alusão à crença Naua de que o rio era atravessando com a ajuda desses animais. Tal crença pode se basear na lenda da viagem de Quetzalcoatl ao submundo, auxiliado por seu Naua ou duplo Xolotl, deus do pôr do sol, que possuía características de cachorro e que ainda acompanhava o sol em seu percurso pelo submundo. Daí a ideia da réplica dessa lenda. O terceiro nível, montanhas que se encontram, pode ser interpretado seguindo as importantes dicotomias mesoamericanas. Uma das montanhas representaria a vida e a outra, a morte, e a ação de colidirem ou se encontrarem alude à reflexão que o homem morto deveria fazer sobre sua nova condição de morte e aceitá-la, a fim de continuar avançando para os níveis seguintes do caminho para o Mictlan, onde agiam para decompor o corpo. Por outro lado, Matos Moctezuma, 1987, 29, argumenta que uma montanha representa o monte da manutenção Tonacatepetl do deus Tlaloc, e a outra o Coatepec de Huitzilopochtli, sendo o primeiro correspondente à fertilidade e à vida, e o segundo, à guerra e ao simbolismo da morte. O autor indica que o templo maior representa esses dois montes sagrados, os altars que ali se encontram são montanhas que devem ser cruzadas para empreender a viagem ao submundo. Por isso, na figura 3 são apresentados esses montes, em alusão aos ciclos da agricultura, um à fertilidade e outro à seca com base nas dicotomias mesoamericanas. O caminho para o Mictlan, rota para o tormento ou para a origem. 168 item Vita Brevis. Revista eletrônica de estudos da morte. O quarto e quinto níveis, montanha de obsidiana e lugar onde sopra o vento de obsidiana, são sintetizados na figura 4, com base na interpretação de que os níveis do submundo são etapas pelas quais o corpo humano se decompõe. A imagem mostra um caminho decorado com facas de obsidiana, as quais faziam cortes no morto para separá-lo da carne, a qual já não seria mais necessária, pois era apenas um veículo animado pelas 3 entidades anímicas que habitavam o corpo, o Tonali, alojado na cabeça, o Ilto, no fígado, e o Tiolia, no coração. Cabe destacar a importância da obsidiana para os mesoamericanos, pois tratasse de uma rocha vulcânica com a qual se fabricavam facas e ornamentos. Na iconografia da época, a faca de obsidiana estava associada à morte, e observamos que entre os atributos do deus Mictlantecuhtli ele porta uma, em substituição ao nariz, assim também, em imagens de códices, há sacerdotes praticando um corte no peito para tirar o coração dos sacrificados. O sexto nível, lugar onde tremulam as bandeiras, é descrito como um lugar onde as pessoas se viravam e tremulavam como bandeira, o que seria interpretado como uma metáfora de que o falecido, ao se virar, se desprendia dos valores, dos costumes e das experiências aprendidas em vida, de modo que sua entidade animada do Tiolia chegasse ao Mictlan. Na figura 5 são apresentados bandeirinhas e corpos excessivamente flexíveis, fazendo alusão à ideia de que as peles já foram arrancadas dos corpos. Mônica Luna Lopes, figura 3 montanhas que se juntam. Ilustração Farid Ramírez Gesso. Figura 4 montanha de obsidiana e lugar onde sopra o vento de obsidiana. Ilustração Farid Ramírez Gesso. Um exemplo dessas cenas é observado na folha 8 do Códice Lod. Ano 6, número 11, julho-dezembro de 2017, item 169 e o sétimo nível, lugar onde se flecha o povo, era uma região à qual chegavam as flechas perdidas na guerra para obstruir o caminho dos mortos. Na figura 6 são apresentados, de uma vista lateral, homens que vão enfraquecendo devido à intensidade de uma chuva de flechas como obstáculo. No entanto, essa ideia de obstáculo seria contraditória com o conceito inicial de retorno ao lugar de origem explicado para os primeiros níveis. Se o homem quer adiar sua existência em outro lugar após a morte, então por que deveriam existir obstáculos que impeçam sua transcendência? Durante o caminho para o Mictlan. Com base no estudo de Matos Moctezuma, esta rota é um retorno ao útero da terra, o lugar onde os homens nasceram. No entanto, como sabemos, as fontes que nos apresentam o caminho para o Mictlan são de origem colonial, e é evidente a influência das ideias religiosas espanholas, talvez por isso este lugar se apresente como um obstáculo ou como um local de tortura, equiparado ao inferno cristão. No oitavo nível, lugar onde os corações são comidos, existia um enorme jaguar que devorava os corações dos mortos. Em primeiro lugar, é necessário resgatar
O significado desse animal para os Nauas, considerado como o senhor dos animais da mesma forma que os governantes dos homens, por isso está associado ao poder. Por outro lado, devido à sua coragem e orgulho, era ligado aos guerreiros. Por fim, representava o Nagual de Tezcatlipoca, patrono da realeza e inventor dos sacrifícios humanos. Sanders, 2005, 35, relacionado aos números vinculados à noite e à terra. Johansson, 1993, 186. Não se deve esquecer o caminho para o Mictlán, rota para o tormento ou para a origem. Figura 5, lugar onde tremulam as bandeiras. Ilustração Farid Ramírez Gesso. Figura 6, lugar onde se flecha o povo. Ilustração Farid Ramírez Gesso. 170 item Vita Brevis. Revista Eletrônica de Estudos da Morte. Dado que a onça pintada, de acordo com as dicotomias da cosmovisão mesoamericana, se relacionava com as categorias que representavam o feminino, portanto, a própria terra. Lopes, 2010, 29. Na figura 7 são mostradas as mandíbulas abertas deste animal, representando a terra que devora. Podem-se observar uma série de corações direcionados à boca da onça pintada, com a ideia de que são devorados por ela. Retornando à ideia da verticalidade dos níveis do inframundo como caminho para o Mictlán, este nível funcionaria como o último onde o corpo se decompõe e se separa da entidade anímica do Tcheolia, que seria posteriormente depositada no Mictlán, à espera de ser utilizada para outra existência, sob a ideia do reciclo da força. Lopes, 1994, 222. Por último, no nono nível, lugar sem orifício para a fumaça, o falecido terminava seu caminho. Após 4 anos, chegava à região habitada pelos deuses Mictlantecutli e Mictecacihuatl, onde se guardam os ossos primordiais e se alimentam da podridão. Na figura 8 é apresentada uma escadaria que conduz ao altar dos deuses da morte. Na parte inferior do recinto, mostra-se um lago de piche com fragmentos de ossos humanos, para representar os miasmas característicos da região dos mortos. Há uma escada com 8 lances que aludem aos 8 níveis que antecedem ao Mictlán. Os degraus estão decorados com faixas cruzadas, jatos de sangue, corações, crânios e insetos. Os lados da escadaria estão emoldurados por costelas que a ligam à sua parte inferior. O recinto está decorado com 2 cabeças de serpentes. Na parte central, à esquerda, foi colocado Mictlantecutli e à direita, Mictecacihuatl. Acima dos deuses aparecem corujas e morcegos, animais que atuam como seus mensageiros. A parte superior está decorada com uma faixa dentada, em referência às mandíbulas da terra, e com outra faixa com corações, para mostrar que eles são depositados ali. Conclusão. A ideia principal de este artigo consiste em determinar se é o caminho ao Mictlanera, uma rota ao tormento ou à origem. Após analisar seus níveis, definimos certos argumentos com que podemos demonstrar que se trata de um caminho na origem. Em primeiro lugar, há que atender a relação que existe com Latiera, a qual se apresenta como uma cueva que funciona como entrada ao inframundo Y como vagina dentada que laduta de características femininas, já que seus gênetes definem seu caráter devorador de corpos. Recordemos que Matos Moctezuma, 1987, 31, enfatiza o papel de Tlautecutli como devoradora partidora. Y define a Latiera como la matriz, relaciona los níveis del camino ao Mictlán com os novos meses em que a menstruação se detiene para criar a vida, por isso considera que o caminho para aquele é o retrocesso para aquela matriz que lhe deu vida. Por sua vez, Johansson, 2012, 50, nos diz que o ventre de uma mulher grávida é o Mictlán, assim como este lugar é um espaço-tempo com caráter regenerativo, conceito que se reflete nas tumbas mesoamericanas. Lopes Austin, 1994, 222, menciona que no Mictlán se pagam as faltas e pecados, mas também a dívida por existir, e mais do que propiciar o desaparecimento do ser, existe um recirculamento de sua força, dado a ideia de conservação da essência humana do coração para ser reutilizada após a purificação. O autor argumenta que a morte é o início da separação dos componentes mundanos, e no Mictlán, o homem se liberta de suas últimas aderências para que a essência do Tcheolia retorne ao estado puro de semente no nível mais profundo dessa região. Por outro lado, o Mictlán está intimamente ligado ao Tamanshan, que funciona como um dos centros do cosmos, visto que a raiz da árvore florida que o representa se aprofunda para formar o mundo dos mortos. Lopes, 1994, 229. Assim, diante dessas colocações, podemos dizer que o caminho para o Mictlán é um retorno à origem e que a ideia do lugar de tormento é gerada pela deturpação dos conceitos indígenas por parte dos espanhóis, causada pela conquista. Caminho para o Mictlán, rota para o tormento ou para a origem. 172 item Vita Brevis. Revista Eletrônica de Estudos da Morte. Litúrgico e espiritual. Sabemos que a intenção deles ao conquistar a América, além de expandir seus domínios territoriais, era combater a heresia nas novas terras. Quando espanhóis e indígenas se encontraram no Novo Mundo, enfrentaram certa confusão diante do que observavam. Georges Baldut, 1996, 43, explica essa ideia ao relacioná-la com a alteridade, e propõe o termo monstruosidade, que se refere à alteridade, ao invisível, ao inesperado e inefável, ou seja, o termo monstruosidade é usado para representar objetos e ideias para os quais não existiam palavras, representações nem figurinos. Portanto, no processo de assimilar o estranho que ambos os grupos observavam, isto é, o desconhecido e o incomum. Para sua cultura procurava-se compreender e relacionar esse estranho com representações familiares que já eram conhecidas em sua cultura. Algumas das características que os europeus consideravam monstruosas eram a organização social, o ritual religioso, assim como a forma de comportamento e comunicação com as divindades. Diante disso, Baldut, 1996, 49, considera que os indígenas eram transformados em monstros para assim implantar uma relação de exploração e dependência em relação aos espanhóis. Muitas das divindades que os indígenas adoravam foram relacionadas pelos espanhóis a demônios, o mesmo aconteceu com o Mictlán, pois o equiparavam com inferno cristão, distorcendo assim seu sentido original e um lugar de sofrimento e tortura. Lembremos que, no pensamento religioso católico, o inferno é o lugar para onde os fiéis que cometem pecados vão pagar a dívida, por assim dizer, contraída ao nascer e viver. Por outro lado, destaca-se o papel da moral, porque as más decisões e ações tomadas pelo homem em vida são pagas nessa região após a morte. No entanto, ao contrário do submundo mesoamericano, o Mictlán era um lugar para onde se ia após uma morte comum, sendo simplesmente o retorno ao lugar de origem, mais do que pagar uma dívida pelos pecados cometidos em vida. O ser humano saldava uma dívida porque consumia da terra e, em reciprocidade, a própria terra precisava se alimentar dele. Bibliografia. Baldut, Georges, México e os primórdios do discurso colonial, México, Petria Barra Nueva Imagem, 1996. Clavigero, Francisco Xavier, História Antiga do México, México, Porrua, 1991. Duran, Frei Diego, História das Índias da Nova Espanha e Ilhas da Terra Firme, México, FCA, 1981. Garza Galvez, Inácio de La, O Mictlán entre os Mexicas, Tese de Licenciatura, SP, México, UNAM, 2015. Johansson, Patrick, A Morte na Cosmovisão Náhuatl Pré-Hispânica. Considerações Heurísticas e Epistemológicas, Estudos de Cultura Náhuatl, volume 43, 2012. Mônica Luna Lopes. Ano 6, número 11, julho-dezembro de 2017, item 173. A Morte na Mesoamérica, Arqueologia Mexicana, número 60, 2003. Escatologia Y Muertin é o Mundo Náhuatl Precolombino, Estudios de Cultura Náhuatl, volume 31.
2000. Ritos mortuários nauas precolombinos, Puebla, Secretaria de Cultura del Governo de Puebla. Portal Poblano, 1998. La fecundação del hambre em el Mictlán y origem de la vida breve, Estudios de Cultura. Nahuatl, volume 27, 1997, pp 69 e 88. Tezcatlipoca o Quetzalcoatl, uma desuntiva mítico-existencial precolombina, Estudios de Cultura Nahuatl, volume 23, 1993. Festejos, ritos y rituais pré-colombinos, México, Conaculta, 1992. León, N. Liobal Mictlán, México, Delegação Mexicana, 1901. Lopes Austin, Alfredo, La Sexualidade em la Tradição Mesoamericana, Arqueologia Mexicana. Volume 18, número 104, 2010. A Árvore Cósmica na Tradição Mesoamericana, Monografias do Jardim Botânico de Córdoba, México, UNAM, 2000. A Parte Feminina do Cosmos, Arqueologia Mexicana, N. Graus 29, 1998. Tamancha-Nitlalocan, México, FC, 1994. Corpo Humano e Ideologia. Concepções dos Antigos Nauas, México, UNAM, 1984. Os Caminhos dos Mortos, Estudios de Cultura Nahuatl, volume 2, 1960. Lopes Lujan, Leonardo e Vida Mercado, As Esculturas de Mictlán da Casa das Águias, em Caminho de Mictlán, México, INA, 1997, pp 8 e 38. Luna Lopes, Mônica, Todos os Caminhos Levam à Morte, apresento o Mictlán, tese, SP, México, Área Terminal de Difusão da História UAMA, 2015. Matos Moctezuma, Eduardo, A Morte entre os Mexicas, México, Tusquets, 2010. Vida, Paixão e Morte em Tenochtitlán, México, FCA, 2005. Vida e Morte no Templo Maior, México, FCA, 1998. Caminho para o Mictlán, México, e na barra Associação de Amigos do Templo Maior, 1997A. Tlautecutli. Senhor da Terra, Estudos de Cultura Nahuatl, volume 27, 1997B. Morte à Lâmina de Obsidiana, México, FCA, 1996. O Rosto da Morte no México Pré-Hispânico, México, DV, 1987. Mendoza, Vicente, O Plano ou Mundo Inferior. Mictlán, Xibalba, Nifirel, Estudos de Cultura Nahuatl, volume 3, 1962. Ourusco Y. Berra, Manuel, História Antiga da Conquista do México, México, Porroa, 1978. Real Academia Espanhola, Muerte, em Dicionário da Língua Espanhola, Madrid, RAI, 2016, recuperado de http://dri.rai.es/.de igual que 0 Mazub. Sanders, J., O ícone felino no México. Focinhos, Garras e Unhas, Arqueologia Mexicana, volume 12, número 72, 2005. Soustelli, Jaque, O Universo dos Aztecas, México, FC/CREA, 1983.